Amém, meus irmãos? Então, agora eu quero ministrar para você a palavra de hoje, a palavra que está no dia... Hoje nós estamos, no dia 15º dia do nosso jejum abençoado, e eu tenho a palavra de hoje, é cada ministro um consolidador. Amém? Você pode dizer comigo? Cada ministro um consolidador. Bom, qual que é o texto que nós iremos, usar para eu ministrar essa palavra para você? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 12, Efésios 4, 12, diz assim: e ele mesmo, quem é ele mesmo? Jesus Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui tem uma sequência importante da edificação. O apóstolo Paulo, ele é extremamente didático e ele coloca aqui uma sequência. E eu quero, nesta ministração, abordar essa sequência aqui para você a respeito desses 5 ministérios. Então, aqui nós chamamos, aqui em Efésios, de os 5 ministérios, tá certo? Para a edificação do corpo de Cristo. Quais são eles? Apóstolo, outro, profeta, evangelista, pastores, mestres, Esses 5 ministérios, eles foram constituídos para quê, então? A palavra diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra, aperfeiçoamento, ela pode ser substituída, ela tem o mesmo significado no original, de treinamento. Então, com vistas ao treinamento dos santos. Ok? Então, 5 ministérios, eles foram constituídos para isso. Para quê? Para treinar os santos. Para que cada membro do corpo possa exercer o serviço na edificação da igreja. Eu quero que você entenda que isso aqui não é uma questão de hierarquia espiritual. O que significa isso, pastor Marcos? Significa o seguinte: o apóstolo não é maior do que o profeta. O profeta não é maior do que o evangelista. Não, Deus não tem essa intenção de hierarquia espiritual, de jeito nenhum. E eu tenho uma prova para te mostrar que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 8, quando o próprio apóstolo Paulo diz que ele é o menor dos santos. Agora você imagina, o grande apóstolo Paulo afirma que ele era o menor. Por que ele afirma que ele era o menor? Porque isso aqui que Deus deu para nós como igreja não é uma questão de hierarquia espiritual. Um outro aspecto extremamente importante para você entender é que também isso não se trata de clericalismo. Bom, então vamos relembrar como é que é essa história, como é que chegou o clericalismo. Da seguinte maneira, você lembra que a igreja primitiva era perseguida, inclusive pelo Império Romano, até que um imperador romano converte para o cristianismo, Constantino. Isso aconteceu por volta do ano 300. E agora o imperador é crente. Agora você imagina como é que é essa situação. E nessa época, onde que aqui os crentes reuniam? Você quer saber de uma coisa? No Império Romano, lá em Roma, eles reuniam, era às escondidas, mas agora o imperador converteu. Então como é que faz? Precisamos de um local adequado para o imperador cultuar a Deus. Então o que eles fizeram? Começaram o movimento das igrejas. E agora, o pregador que vai estar lá, você acha que ele pode usar qualquer roupa? Não, ele tem que ter uma roupa especial. Por quê? Porque o imperador está ali no culto. E não somente isso também. Agora não era mais uma questão de todo mundo falar, não era uma questão das pessoas compartilharem, não, agora tem ali a figura daquele pastor, daquele bispo que vai ministrar. E aí começou o clericalismo na igreja. Então o clericalismo é que gera
esses títulos, né? Que o apóstolo é maior do que isso, maior do que o outro, mas essa não foi a vontade de Deus. Amém? Então, eu quero que você entenda que hoje o Senhor não tem mais intermediário entre o homem e Deus. Não tem. Hoje, o intermediário no passado, né, lembra do sumo sacerdote? Ele era um intermediário. Então, ele pegava as necessidades do povo e levava para Deus. Ele era um intermediário. De certa forma, Moisés também foi um intermediário, né? Por quê? Porque ele era aquele que intercedia pelo povo. Ok, mas hoje não. O que nos aproxima de Deus hoje não é um intermediário. O que nos aproxima do Senhor hoje é o sangue do Cordeiro que foi derramado. Por isso, todo crente, ele tem acesso a Deus. Amém? Aqui eu quero ler para você um texto que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Você pode dizer comigo? Eu sou raça eleita. Sacerdócio real. Eu sou um sacerdote real. Eu fui eleito, eu sou um sacerdote real. Nação santa, agora falando da igreja como um todo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê, pastor? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe que a Bíblia deixa claro que agora não há mais intermediários, porque agora eu sou um sacerdote, você é um sacerdote, nós somos sacerdotes. No lugar da palavra sacerdote, você conhece a nossa visão, a visão da Igreja Videira, ela diz, nós somos uma igreja, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada casa é uma extensão da igreja e cada membro é um ministro, ok? É um ministro. Usamos a palavra ministro, mas você pode tirar essa palavra ministro e colocar a palavra sacerdote, que é, inclusive, a mais bíblica. Nós somos todos sacerdotes agora, né? A vontade de Deus é que cada um dos seus filhos seja um sacerdote. A vontade de Deus, então, é que cada um dos seus filhos seja um ministro. Amém? E só para enfatizar, eu quero que você entenda. Então, esses 5 ministérios, eles não são títulos, mas eles são funções. Então, nós temos a função apostólica, a função do profeta, a função do evangelista, a função do pastor e a função do mestre. Amém? Olha, isso é tão interessante que o próprio Senhor Jesus, e eu quero ler esse texto para você, em Mateus, no capítulo 23, de 8 a 10, ele diz o seguinte, que nós não deveríamos chamar ninguém de mestre, pai ou guia. Mas nós temos mestre. Mas ele não quer que a gente tenha que a gente não se apegue ao título de mestre. Olha, pai, nós temos pais, eu tenho meu pai natural, eu tenho meu pai espiritual. Quer dizer que eu não posso chamar ele de pai? Não, Jesus queria mostrar que não é uma questão de título. É claro que ele sabia que eu tenho pai. É claro que ele sabia que eu tenho mestre, mas ele não quer que a gente dê valor, que a gente não priorize um título em detrimento de uma função, e nem de guia. Vou ler para você esse texto. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. Por exemplo, eu estou aqui ministrando essa palavra para você. Fica parecendo que eu sou um mestre da palavra, só que tem um detalhe, querido. Se Deus não ensinar para você através de revelação pelo Espírito Santo, você não vai absorver nada do que eu estou falando. Por isso a minha oração é que o Espírito Santo possa trazer luz, revelação sobre essa palavra para você. Então, você percebe aqui, só um que é mestre. E vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, o nosso Pai do céu, nosso Pai amoroso.
aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Então, Cristo é que é o nosso guia. Mas olha que coisa interessante. Mesmo Jesus falando sobre isso, se você, eu não vou aqui entrar em detalhes, por favor, não vou entrar em detalhes, mas se você prestar atenção nas instituições clericais, religiosas que existem, muitas delas, o seu maioral lá é um mestre. Muitas delas, o seu maioral lá é um pai. Muitas delas, o seu maioral é um guia, o guia superior. Não é interessante? As coisas na terra acontecerem ao contrário do que Jesus ensinou. Né? Isso é o quê? É o que nós chamamos a batalha espiritual. Né? É querendo desfazer as coisas que é de Deus. Então, quando o Senhor deu, através do apóstolo Paulo, esses 5 ministérios, a intenção e o coração do Senhor nunca foi que esses homens e cada um desses ministérios fosse um título, ou né, não mais do que uma função para a igreja, para a edificação da igreja, como nós vamos continuar avaliando. Então, os títulos, na verdade, é um grande impedimento para a edificação da igreja. Por quê? Porque é focada em uma pessoa. Não, nós temos que focar em Cristo, como nós lemos aqui, Ele é que é o nosso guia, o nosso Cristo, e há a unção do Espírito Santo sobre ele. Você lembra lá de Isaías, ele diz, a unção está sobre mim. E tudo que vem do Cristo, ela vem para o corpo de Cristo, ela atinge todos os membros. Essa unção, então, que desce do cabeça, ela vai capacitar cada um de nós para sermos bênção na vida dos nossos irmãos, através desses ministérios. Aleluia, diga amém. Então, pastor, qual é o serviço, então, de cada crente? Ou então, qual o serviço que cada crente deve desempenhar dentro desse contexto? Primeiro, é o serviço da edificação. O texto é bem claro, para a edificação do corpo. E edificar aqui, eu quero que você entenda que é a mesma coisa que gerar. Nós, quando estamos funcionando no corpo, nós estamos gerando, né, a igreja do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus. Então, edificar é o mesmo que gerar. E o ministro, ele está aqui para ser instrumento para gerar a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. O corpo de Cristo é um corpo místico, amém? Nós temos o cabeça, que é Cristo, e o seu corpo constituído dos membros, né, é um corpo místico. Só que esse corpo místico, à medida que ele vai sendo gerado, à medida que vai tendo novo nascimento, o corpo de Cristo vai expandindo. A igreja vai expandindo, o corpo de Cristo vai expandindo. Mas, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Por isso, então, você tem que tirar da sua cabeça todo esse conceito de que a igreja é um prédio. Igreja não é um prédio, igreja não é um banco, igreja não são as programações que você tem no dia a dia, não. Compreendeu? Não é. Lembra, se você relembrar, a igreja primitiva, ela não tinha nada. Não tinha nada dessas coisas, ela não tinha bateria, ela não tinha instrumentos, ela não tinha nada. E cresceu e foi expandindo até dominar o mundo inteiro daquela época. Inclusive o Império Romano, que se sucumbiu à igreja. Né? Você sabe que eu contei aqui que o imperador Constantino, ele converteu ao cristianismo. Né? Então eu quero que você entenda, a igreja primitiva, sem nada, ganhou o mundo. E nós hoje nós estamos aqui para edificar a igreja como membros do corpo de Cristo. E nós, como igreja videira, estamos avançando, estamos crescendo. Olha, presta atenção, nós já estamos espalhando pelo mundo. Por quê? Porque nós cremos no sacerdócio de cada crente. Lá no texto, ele usa a palavra
aperfeiçoamento dos santos. E eu já falei para você que essa palavra aperfeiçoamento, ela é a mesma coisa que treinamento, não é isso? Para quê? Então, nós quando falamos que nós estamos treinando alguém, esse treinamento é para o serviço, é para o ministério, né? Mas aí é interessante sobre essa questão de clericalismo, é que essa palavra ministro que nós mencionamos, ela vem do passado. No passado, você tinha aquelas embarcações, né, as embarcações de guerra ou de transporte, não sei, né, tanto uma quanto a outra, não tinha o motor a vapor, não tinha motor elétrico, não tinha nada disso. Então, como é que eles navegavam? Então, você tinha uma figura lá em cima da embarcação, que era um líder, ele era chamado de maestro. Por isso é que o maestro é que lidera uma orquestra, né? Maestro. Mas também, em oposição ao maestro, que era a liderança, né? E aí você pode pensar, olhar para o lado do clericalismo, né? O maestro é aquele que tem o título, né? É o título. Não. Nós não queremos maestros. A igreja não é edificada por maestros. A igreja é edificada por ministros. E os ministros, quem que eram? Sabe aqueles normalmente escravos, ficavam na parte inferior do navio, remando. Vocês já viram muitos filmes, eu tenho certeza que você já viu filme, em que eles batiam aquele bumbo ali, e à medida que eles batiam aquele bumbo, eles remavam. Sabe qual era o nome que era dado para aquelas pessoas? Ministros. Então, muito pelo contrário, que quando a gente fala, não, fulano é um ministro, a gente coloca ele lá em cima. Na verdade, da origem da palavra é o contrário. É aquele que está lá no porão, é aquele que está lá na parte mais inferior. Então, olha só como que Deus lida. Quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Se eu desço e me humilho, o Senhor me exalta. Ele pega aquele que quer se exaltar e diminui ele. Mas aquele que está lá embaixo, que é apenas um ministro, que está aí apto, sendo treinado para servir, é esse que pode ser útil nas mãos do Senhor. Aleluia! Amém, meus irmãos? Então, cada um desses ministérios, eles foram dados para esse treinamento dos santos. E essa palavra também, aperfeiçoar, ela pode ter pelo menos 3 significados. Primeiro, treinar, para o treinamento dos santos. Segundo, capacitar. Então, olha, a videira é um lugar de capacitação. Né? Então, por exemplo, quando nós temos o curso de maturidade do Espírito, o nosso CTL, o nosso seminário pastoral, tudo isso é nós querendo capacitar cada um videriano, cada um dos nossos membros. Para quê? Para a edificação do corpo. A gente treina, nós capacitamos e também equipamos. Quando que nós equipamos? O que é equipar? Equipar uma casa é você colocar os móveis, é colocar os utensílios. Então, você está equipando. Quando o pastor Aloysio, ele grava, igual nós estamos aí, né, nesse tempo, vivendo a supremacia da graça, quando ele está fazendo aquilo, o que ele está fazendo? Equipando. Ele está te dando, está te fornecendo, né, algo para que você possa ser edificado. Quando nós escrevemos livros, nós estamos fazendo o quê? Equipando, dando, né, equipamentos para todos os santos. São ferramentas que cada um de nós iremos usar na edificação da igreja, no serviço da igreja. Então, o objetivo dessa capacitação, nós lemos lá vamos ler de novo aqui rapidinho. Então, olha lá. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê, pastor? Está escrito, para o desempenho do seu serviço,
para o desempenho do seu serviço. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a edificação do corpo, está escrito. Isso implica em quê? Organizar os santos. Quando você organiza, você vê, a célula é maravilhosa, porque é a ferramenta que nós utilizamos para organizar os santos. Então nós temos células nas casas, né? Para quê? Para organizar os santos. Né? Eu vou falar agora mesmo de uma função maravilhosa que nós somos, que Deus me chamou e chamou a todos vocês. Anjo da guarda. Então, lá na célula nós temos cada um daqueles irmãos ali praticando a sua função, quer seja ele aquele chamado apostólico, quer seja ele aquele chamado profético, quer seja ele aquele chamado de evangelista, né? Todos eles estão edificando. E onde que eles nascem? Aonde que eles começam a crescer para se tornar alguém que vai exercer o seu ministério? Nas células. Então, as células, nossa, na videira, né, ela é esse meio pelo qual nós organizamos os santos para que eles entrem em ação. Isso é que nós chamamos, em outras palavras, de ativar o corpo. Nós, como igreja, devemos ativar o corpo de Cristo. Quando é que nós ativamos o corpo de Cristo? Quando nós ensinamos que existem 5 ministérios, que não são título, mas são funções que todo crente deve exercer, né? E você pode estar certo que você descobre logo qual que é o dom que você tem. Uns têm dons apostólicos, outro tem o dom ministerial, o dom de evangelista, né? O outro tem o dom de pastor, o outro tem o dom de mestre. Logo você descobre, porque o Espírito Santo vai mostrando, vai te capacitando para que você possa exercer. E aí, lembrando também uma coisa muito importante, eu não tenho dúvida, todos nós temos uma medida de cada um desses ministérios, tá certo? E aí quando você realmente é um que acaba se desempenhando muito forte, aí você passa a ser aquela função, né, ministerial que vai treinar os outros naquele dom que Deus te deu. Então é isso que nós fazemos, organizar os santos para poder edificar o corpo de Cristo. Então, na estratégia de Deus, é como se fosse o seguinte: toda igreja é um seminário, certo? Então, a igreja é um seminário, cada irmão, cada membro da igreja é um seminarista. E os 5 ministérios são as matérias que cada seminarista deve dominar, entendeu? Compreendeu? Então, nós temos os 5 ministérios como funções que nós devemos ser aperfeiçoados. Então, e esse treinamento, só para ficar bem claro para você, o apóstolo, a função dele é ensinar o serviço apostólico na vida de outro irmão. O profeta é para ensinar o irmão a profetizar. O evangelista, para ensinar o irmão a praticar o evangelismo. O pastor é para ensinar o apacentamento das pessoas, porque isso é que pastor faz. Pastor apacenta, pastor alimenta, pastor cuida, não é isso? E o mestre para ensinar os outros a ensinarem. Nós estamos sempre ensinando. Isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Amém? Agora, eu quero partir já para o final dessa ministração de hoje, que é o 15º dia do nosso jejum. Quero enfatizar uma função que nós temos na Igreja Videira, nas nossas células. É o anjo da guarda. Olha que coisa maravilhosa. Nós chamamos de anjo da guarda porque nós sabemos que anjos nos guardam, né? Nós temos anjos nos guardando. E nós demos esse título, vamos dizer assim, não, ou essa função, né? O título aqui é só um nome, anjo da guarda, para aquelas pessoas que quando o novo convertido chega na célula, ele então vai acompanhar aquele novo convertido. A essa pessoa nós chamamos de anjo da guarda, não é isso? Ele está ali para estar com
aquele novo convertido nos seus primeiros passos, nos seus primeiros momentos da vida dele. E eu me lembro que eu tive uma pessoa dessa, eu tive um anjo da guarda quando eu me converti. Nunca esqueço o nome dele, José Augusto, meu irmão José Augusto. Não esqueço dele, ia na minha casa toda semana, né, nos meus primeiros caminhos ali, ele estava lá me ensinando, me exortando, me alimentando, cuidando de mim. Esse é o caminho para que a gente depois se torne um líder de célula. Então você está lá na célula, você é um membro da célula, aí o seu líder designa você para ser o anjo da guarda daquele irmão novo convertido, normalmente às vezes é até quem que você já conhece mesmo, né? E ali você vai crescendo no apacentamento e logo você vai se tornar um líder de célula em nome de Jesus. Lembra de uma coisa que é muito importante, lembra que todo novo convertido, ele sofre ataques espirituais, porque antes ele era do diabo, agora não é mais do diabo. Esquece essa história de batalha espiritual com ímpio. Ímpio não tem batalha espiritual, ele já é do diabo. Mas quando ele nasce de novo, agora não, agora ele é de Deus. E aí a batalha espiritual vem, né? O inimigo fica furioso, novo nascimento, né? Ele perdeu uma vida. Então é importante você entender que esse novo convertido é um bebê frágil, que ele está sujeito a todo ataque espiritual, ação espiritual. Então o que esse novo convertido precisa? Ele precisa de proteção e de alimento espiritual. Então o anjo da guarda, ele é importante ele proteger e alimentar o novo convertido. Irmãos, você percebeu que nós falamos das funções ministeriais, né? De todas as funções, os 5 ministérios. Para o quê? Para o treinamento dos santos. Então nós estamos treinando cada crente para quê? Exercer o seu sacerdócio, exercer o seu ministério. E uma forma de você começar a exercer o seu ministério na edificação do corpo é sendo um anjo da guarda. Você vai proteger, vai alimentar o seu irmão. Por exemplo, tanto que isso é importante, você lembra quando Caim matou Abel? O que aconteceu? O Senhor sabia que Caim tinha matado Abel, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 9, ele disse assim, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa foi a resposta de Caim, mas não pode ser a minha resposta nem a sua resposta. Não. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos mais novos. Nós os conduzimos, nós o protegemos, nós os alimentamos. Então você percebe que nós estamos finalizando todo esse dia de hoje, o 15º dia, mostrando para você que quando você está lá na célula, que você acompanha o novo convertido, protegendo, alimentando ele, você vai guardar aquele irmão e você estará sendo aquele que está participando ativamente da vida da igreja. Quero finalizar com um outro exemplo bíblico, né? Ananias. Lembra quem foi Ananias? Então você lembra da história, o apóstolo Paulo, né? Ele tem aquele encontro, né, eu digo poderoso com Deus, que o Senhor Jesus derrubou ele lá do cavalo, e ali ele converte, você sabe, eu não vou ter tempo para poder relembrar tudo, como é que foi a conversão do apóstolo Paulo, mas logo o Senhor fala para eles, você vai para um lugar, né, uma determinada cidade, lá na rua direita, você vai entrar, você vai encontrar um homem que chama Ananias, e esse Ananias vai cuidar de você, e o Senhor falou para Ananias também, olha, está vindo aí uma pessoa que é muito importante e eu quero que você vai cuidar dele. O que Ananias foi na vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era o novo convertido.
Ananias, então, foi o anjo da guarda do apóstolo Paulo. O que é mais interessante é que você, assim como talvez o José Augusto, quando estava me consolidando, nunca imaginou que eu estaria aqui hoje ministrando para tantas pessoas. Ananias também, da mesma maneira, nunca imaginou quão longe o apóstolo Paulo iria, né, de se tornar depois o que nós cremos, o maior dos apóstolos. Meu Deus! Então você, quando exerce o seu ministério ali como anjo da guarda, você pode estar certo que você pode estar ali cuidando de alguém que no futuro será tremendamente usado por Deus. Amém? Então, ser um anjo da guarda é ser um amigo, ser um anjo da guarda é ser um companheiro que vai estender a mão, sustentar o novo convertido nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros passos. E eu quero que você saiba de uma coisa: você foi escolhido por Deus para esse serviço maravilhoso de cuidar de pessoas. Porque quando nós cuidamos dos nossos irmãos, nós estamos edificando o corpo de Cristo. E esses ministérios são todos para treinar cada um de nós para exercermos o nosso ministério. Amém?